Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Eletrônica e Engenharia, o seu canal de eletrônica e entretenimento. E o vídeo de hoje está muito interessante. Assista até o final do vídeo, pois faremos a utilização desses componentes que estão aparecendo aí na tela para você em diversos projetos. Vamos montar um circuito só que vai ser padrão para vários projetos, então vai ter muita informação bacana. Fica por aí até o final do vídeo e tenho certeza que vai valer a pena para você. Então vamos à apresentação dos componentes. A gente vai estar utilizando dois MOSFET canal N. No meu caso vou estar utilizando o MOSFET do tutorial anterior, que é o HY4008, certo? Vamos estar utilizando aí os dois. Vamos também estar utilizando duas resistências de 10 kΩ cada. Essas resistências serão soldadas entre gate e source, tá ok? Vamos também estar utilizando esse capacitor de 564 nanofarad. É um capacitor especial, não é um capacitor comum. Não tem sigla representativa aqui para mim ver de qual a modalidade que é. Mas temos também esse outro capacitor que pode ser utilizado, que é esse aqui, né? De 2,2 microfarad. Qual a diferença de colocar um ou colocar o outro, já que eu vou estar utilizando apenas um capacitor nesse projeto? Eu vou escolher entre um e outro. A diferença é que quando você muda o capacitor, você muda um pouco os parâmetros do circuito, fazendo com que ele oscile mais rápido ou menos rápido, a depender, né, obviamente, da bobina, já que se trata de um circuito RC chaveador. Faremos também a utilização de duas resistências de 100R, 100 ohm, 5 watts, tá ok? Vamos utilizar também aí 4 parafusos, isso aí vai depender do seu projeto. Pode ser que você só use 2 para fixação dos MOSFETs no dissipador, que ficou por último, mas não menos importante, um dissipador de tamanho médio aí, né, de tamanho razoável, a depender aí da sua sucata, da sua situação que você se encontra aí, né, nessa questão de dissipador. Mas o importante é que vai precisar de dissipador e uma outra coisa que eu não coloquei aqui, que é um cooler desse velho que eu encontrei na sucata de 12 volts. Um cooler de 12 volts vai fazer a refrigeração quando esse circuito estiver operando no máximo da sua capacidade. As outras coisas já empíricas aí, acredito que vocês já vão saber que precisa, né? Que são solda, ferro de solda, tá? E algumas malhas de fio, tá certo? Você vai fazer algumas bobinas de fio que a gente vai estar ensinando aí agora no prosseguir do vídeo. Então bora lá, galera, montar o nosso projetinho. Vamos iniciar parafusando os MOSFETs e na sequência a gente vai fazer toda a montagem respectiva. Então aqui, para adiantar o vídeo, a gente já soldou dois resistores, são aqueles de 100R 5 watts, em cada um dos gates dos MOSFETs. A gente vai também fazer a soldagem, torcemos esse fio rígido aqui, pode ser qualquer fio que você tiver aí. Eu estou usando um fio rígido, para mim foi mais fácil. Soldei aqui o que vai ser no futuro o nosso negativo da bateria. E essa parte dele aqui, ó, essas duas partes que são onde a gente vai ligar o source de cada MOSFET, e o source vem a ser esse terceiro terminal aqui. Vamos lá? Então aqui, para adiantar, a gente já soldou o terminal em cada um dos sources do MOSFET aqui em questão. Agora a gente vai estar colocando cada gate no dreno, que vem a ser esse pino do meio aqui de cada MOSFET, ok? Então aqui, se eu fizer essa solda direta aqui nesse meu projeto, nessa minha montagem, eu corro o risco, né, de provocar um curto-circuito. Para resolver esse problema nesse meu projeto, no de vocês podem fazer da forma que vocês desejar. Eu separei uma haste de fio rígido, fiz uma dobra, fiz como se fosse a espécie de um terminal e vamos fazer aí a utilização, né, dele direto na carcaça, já que o pino do meio, que é o dreno, ele está pela parte de trás do MOSFET, que é desencapada, em conexão direta com o dissipador.
Até por isso o dissipador está separado no meio. Então não dá para colocar um dissipador inteiriço e parafusar ele sem um isolante, ok? Então como esse pino do meio está diretamente ligado na carcaça, a gente vai estar colocando aqui, ó, vai estar parafusando aqui, um aqui desse lado e o outro do outro lado, onde tem aqueles furos ali para a gente fixar os parafusos. Feito isso, ó, parafusamos duas hastes com mais ou menos o mesmo desenho, o mesmo formato. Tem que parafusar bem para haver o contato entre o dissipador, esse fio e o centro, que é o terminal do meio do MOSFET, ok? Aqui agora a gente vai fazer o seguinte: ao invés da gente soldar lá no dreno, a gente solda aqui, pois aqui está conectado ao pino do meio. Então a gente não precisa desse pino do meio e a gente solda diretamente aqui. Só que antes de fazer essa solda, um vai aqui, certo? O outro vem para cá, onde está esse outro pingo de solda ali, ó, em X dessa forma. Antes de fazer isso, eu vou estar soldando o capacitor responsável aí pelo chaveamento, né? Se você já chegou até esse ponto do vídeo, comenta aí pra gente se você já sabe o que estamos fazendo aqui, o projeto que nós estamos montando. Comenta aí pra gente aí, deixa aí nos comentários o que nós estamos montando aqui, pessoal. Acredito que tem bastante vídeo referente a projetos como esse aí na internet, e aqui não será diferente. Então, se você escreveu aí no comentário que é forno de indução, sim, você acertou. Só que aqui nós vamos fazer um forno e um fogão de indução, certo? E não vai ser só isso, vamos fazer mais projetos utilizando essa mesma topologia, esse mesmo circuito que você está soldando aí os componentes com a gente. Você vai utilizar ele para outros projetos que vamos apresentar nesse mesmo vídeo, né? Dependendo do tamanho aí, a gente coloca um continua e vai para um outro vídeo, né? A continuação. Mas vamos ver se a gente consegue mostrar ainda nesse vídeo outras utilizações para esse mesmo circuito. Aqui ficou faltando apenas o resistor de gate Acerce que vamos soldar agora. Resistores de gate Acerce soldado, primeiro a último terminal aqui. O gate de um resistor vai para o dreno, que seria esse terminal do meio. Entretanto, pelos motivos já explicados no vídeo, a gente soldou aqui na haste. Então aqui a gente vai passar a montar a parte da bobina, né? A gente vai utilizar para o diâmetro da bobina um tubo de lâmpada de LED. É exatamente o diâmetro da bobina, ó. Tá certo? Um tubo de lâmpada de LED. Tem aqui uma pilha de lítio para mostrar para vocês que o diâmetro equivalente seria como se fosse o dobro dessa pilha de lítio, tá? Já que a gente não está utilizando nenhum tipo de régua, nada do tipo. Então o parâmetro é esse aqui, ó. 20 voltas no total, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puxa um fio para o center tape e depois conta mais 10 no final da bobina. Então vocês vão pegar um fio rígido aí, um AWG, pode ser um AWG8, pode ser um AWG 12, que eu acho que esse aqui é o AWG 12, se não me foge a memória. Pode ser o AWG 10, tá ok? Pode ser ele também. O fio que você estiver disponível aí, só não pode ser um fio muito fininho, como o AWG 15, 16, esse fio muito fino assim. Pode ser que ele comece a torrar o esmalte. Aqui a gente já acabou de fazer a montagem, pode-se dizer assim. Faltou apenas a ligação do cooler, mas a gente pode ligar por fora, né? Para fazer uma refrigeração assim, ou mesmo soltar ele aqui em cima. Aqui a gente tem uma bobina extra. O diâmetro interno dela, ela também é 10 voltas, tá? O diâmetro interno dela ali, o diâmetro da bobina, né? É da grossura de um canetão desse de retroprojetor, ó. Ele passa tranquilamente, então vocês podem enrolar num canetão desse aí. Se você faz placa de circuito impresso, não vai ter dificuldade de ter um canetão desse. Se você não faz, só ir aí numa papelaria, ó lá, marcador para retroprojetor. Então esse é o diâmetro dela. O outro diâmetro eu já falei.
Então a gente vai agora fazer, né, a ligação do projeto e ver ele funcionando. Esse aqui é o forno. Depois a gente vai passar para a bobina do fogão. A gente vai fazer a utilização dessas baterias de lítio, né, um packzinho aí de uns 20 amperes no máximo, certo? A gente vai estar ligando aqui, o amarelo é o positivo, vai estar ligando aqui no positivo, né, que ficou o centro da nossa bobina. E aqui a gente vai estar ligando o negativo desse pack. Vamos utilizar esse alicate aqui na função de amperes corrente contínua, a gente zera para medir corretamente. Vamos também estar utilizando aquele aparelho ali, já que ele tem servido, né, de mini osciloscópio. Vamos estar utilizando ele para a gente ver a forma de onda gerada no gate dos MOSFET, a forma de onda de forma completa, né?